Opa. Então, estamos aqui no nosso 42º encontro do grupo de leitura livro 1 do Capital, Sociedade, Economia Política, dia 4 de novembro de 2025. Então, a gente está aqui no capítulo 13, ainda, né, seção 4, produção do mais valor relativo, capítulo 13, maquinaria e grande indústria. Estamos aqui no meio do item 7, né, que ele está falando assim, aquela questão da repulsão e atração de trabalhadores com o desenvolvimento da indústria mecanizada. Crises da indústria algodoeira, que só retomando, ele está falando, analisando aquele argumento de que a indústria e o desenvolvimento tecnológico acaba gerando mais trabalho do que destrói, né? Ele vai fazer uma análise crítica disso, e principalmente o caso da indústria têxtil e algodoeira. No último encontro, a gente viu bastante estatísticas disso, né? Então, aqui, página 532. Vamos continuar aqui desse parágrafo aqui destacado. Então, mesmo quando a mão de obra trabalhava apenas em horário reduzido, o aluguel era frequentemente descontado de seus salários. Nota 240. Está fazendo referência aqui aos relatórios dos inspetores de fábrica, né? Não é de admirar, portanto, que alguns distritos de Lancashire se alastrasse uma espécie de peste de fome. Mas o mais característico de tudo isso é como o revolucionamento do processo de produção se realizou à custa do trabalhador. Assistiu-se a verdadeiros experimentos num corpo sem valor, como aqueles que os anatomistas realizam em rãs. Aqui, abre aspas. Embora, diz o inspetor de fábrica Redgrave, eu tenha informado as quantias de fatos recebidas pelos operários em muitas fábricas, disso não se deve concluir que eles recebam a mesma quantia cada semana. Os operários estão à mercê das maiores flutuações em razão das constantes experimentações dos fabricantes. As remunerações dos trabalhadores aumentam ou diminuem segundo a qualidade da mistura do algodão. Ora ficam 15% abaixo de seus ganhos antigos, ora caem 2 semanas depois a 50% ou 60% daquele valor. De novo, os mesmos reportes aqui de 1863, relatórios. Esses experimentos não eram feitos somente à custa dos meios de subsistência dos trabalhadores. Eles tinham de pagar por isso com todos os seus 5 sentidos. Abre aspas. Os trabalhadores ocupados em abrir os fardos de algodão informaram que o odor insuportável lhe causava náuseas. Nas oficinas de mistura, carminado e cardagem, o pó e a sujeira que se desprendem irritam todos os orifícios da cabeça, provocam a tosse e dificultam a respiração. Como a fibra é muito curta, engomá-la requer a adição de uma grande quantidade de material e todo tipo de substitutos para a farinha anteriormente usada. Isso provoca náusea e dispepsia nos tecelões. Por causa do pó, a bronquite está generalizada, assim como a inflamação da garganta e também uma doença da pele, causada pela irritação provocada pela sujeira contida no surate. Por outro lado, os substitutos da farinha, aumentando o peso do fio, eram para os senhores fabricantes uma sacola de Fortunato. Aqui uma nota X. Nota do tradutor, personagem de um livro popular alemão do século XVI. Fortunato possui uma sacola de dinheiro que nunca se esvazia e um chapéu que o leva para onde deseja. Eles faziam, abre aspas, 15 libras de matéria pesarem 20 libras depois de tecidas. Nota 242, de novo, relatórios dos inspetores de fábrica. No relatório dos inspetores de fábrica de 30 de abril de 1864, lê-se, abre aspas,
A indústria explora atualmente essa fonte auxiliar numa proporção de fato indecente. Sei de fonte confiável que um tecido de 8 libras é fabricado com 5,25 libras de algodão e 2,75 libras de goma. Outro tecido de 5,25 libras continha 2 libras de goma. Tratava-se, nesse caso, de tecidos para camisas ordinários para exportação. Em gêneros de outros tipos, agrega-se, por vezes, 50% de goma, de forma que os fabricantes podem se vangloriar, e realmente o fazem, de que enriquecem com a venda de tecidos por um preço menor do que custa o fio contido neles nominalmente. Que anota, de novo, os relatórios dos inspetores de fábrica. Mas não apenas os operários tiveram de sofrer com as experimentações dos fabricantes nas fábricas e das municipalidades fora das fábricas. Com a redução de salário e com o desemprego, com a escassez e as esmolas, com os discursos laudatórios dos lordes e dos membros da Câmara dos Comuns, abre aspas, infortunadas mulheres desempregadas em decorrência da crise do algodão tornaram-se párias da sociedade e continuam a sê-lo. O número de jovens prostituídas cresceu mais do que nos últimos 25 anos. Nota 244, de uma carta do chefe de polícia Harris de Bolton, num dos relatórios dos inspetores de fábrica, 1856. Portanto, nos primeiros 45 anos da indústria algodoeira britânica, de 1770 a 1815, encontramos apenas 5 anos de crise e estagnação, mas esse foi o período de seu monopólio mundial. O segundo período, ou seja, os 48 anos que vão de 1815 a 1863, conta apenas 20 anos de recuperação e prosperidade contra 28 de depressão e estagnação. De 1815 a 1830, tem início a concorrência com a Europa continental e os Estados Unidos. A partir de 1833, a expansão dos mercados asiáticos se impõe por meio da destruição da raça humana. Desde a revogação das leis de cereais de 1846 a 1863, houve 8 anos de vitalidade e prosperidade médias contra 9 de depressão e estagnação. A nota que inserimos abaixo permite julgar a situação dos trabalhadores masculinos adultos nas fábricas algodoeiras, mesmo durante as épocas de prosperidade. Pode falar, Leonardo. Não, é só que eu estou lendo aqui a da edição dos economistas, e aí tem uma diferençazinha, porque eu notei que não tem uma nota, tem uma nota aí que é 245, mas eu acho que não é a mesma nota que tem, que talvez valesse a pena ser comentada. Aqui ela aparece como 59 asterisco, que seria no momento ali em que está falando a raça humana, a destruição da raça humana. Eu vou abrir aqui. Essa nota aqui, ó, talvez. Como que está falando ela aí? Marx refere-se à intensidade com que os comerciantes privados ingleses... eu pulei para eu já ler as duas de uma vez. Já vou ler, então, as duas notas. Perfeito. Pode ser? Ok. Marx refere... Aqui ele está falando da destruição da raça humana. Marx refere-se à intensidade com que os comerciantes privados ingleses tomaram conta do mercado chinês após a supressão do monopólio da Companhia das Índias Orientais no comércio com a China. Para esse fim, qualquer meio lhes era lícito. A Primeira Guerra do Ópio, uma guerra de agressão da Inglaterra contra a China, deveria abrir o comércio chinês ao comércio inglês. Com ela, teve início a transformação da China numa nação semicolonial. Desde o início do século XIX, a Inglaterra, contrabandeando para a China o ópio produzido na Índia, tentou equilibrar o passivo de sua balança comercial com aquele país. Porém, encontrou a oposição das autoridades chinesas,
que em 1839 confiscaram carregamentos inteiros de ópio a bordo de navios estrangeiros em Cantão e os mandaram incinerar. Esse foi o pretexto para a guerra na qual a China acabou derrotada. Os ingleses se aproveitaram dessa derrota da China feudal e retrógrada e impuseram-lhe o espoliador Tratado de Paz de Nanquim, agosto de 1842. O Tratado de Nanquim determinava a abertura de 5 portos chineses: Cantão, Hanoi, Fuzhou, Ningpo e Xangai. Ao comércio inglês, a concessão de Hong Kong à Inglaterra para todo sempre e o pagamento de altos tributos a essa nação. Com o protocolo adicional do Tratado de Nanquim, a China também foi obrigada a reconhecer aos estrangeiros em seu país o direito da extraterritorialidade. E aqui a nota 245, né, que ele está falando dos anos de prosperidade e crise, uma nota longa também. Num chamamento aos trabalhadores do algodão, na primavera de 1863, para a formação de uma sociedade de emigração, é dito, entre outras coisas, que uma grande emigração de trabalhadores fabris é agora absolutamente necessária, poucos hão de negar, mas que em todos os tempos é necessário um fluxo contínuo de emigração, sem o qual é impossível manter nossa posição em circunstâncias normais. É algo demonstrado pelos seguintes fatos. No ano de 1814, o valor oficial, abre parênteses, que não é mais do que um índice da quantidade, dos artigos de algodão exportados foi de 17 milhões de libras, 665.378, enquanto seu valor real de mercado foi de 20 milhões, 70.824 libras. Em 1858, o valor oficial dos artigos de algodão exportados subiu para 182.221.681 libras, mas seu valor real de mercado não ultrapassou 43.001.322 libras, de modo que a decuplicação da quantidade foi acompanhada apenas de pouco mais do que a duplicação do equivalente. Diversas causas cooperam para produzir resultados tão funestos para o país de modo geral e para os trabalhadores fabris em particular. Uma das mais óbvias é a constante superabundância de trabalho, indispensável nesse ramo industrial, que, sob pena de aniquilação, requer uma expansão constante do mercado. Nossas fábricas de algodão poderiam ser paralisadas por causa da estagnação periódica do comércio. Estagnação que, sob o ordenamento atual, é tão inevitável quanto a própria morte. Mas nem por isso adormece o espírito inventivo da humanidade. Ainda que 6 milhões de trabalhadores, calculando por baixo, tenham abandonado este país nos últimos 25 anos, há uma grande percentagem de homens adultos que, em consequência do constante deslocamento de trabalhadores para baratear a produção, não consegue encontrar nas fábricas nenhum tipo de ocupação, sob quaisquer condições e mesmo nas épocas de maior prosperidade. Aqui é o relatório dos inspetores de fábrica, 30 de abril de 1863. Num capítulo posterior, veremos como os senhores fabricantes, durante a catástrofe do algodão, procuravam impedir a imigração dos operários fabris a todo custo, recorrendo para isso até mesmo à interferência estatal. Então, terminamos aqui o item 7, né? Então, que é o item que ele fala aqui dessa questão da repulsão e atração de trabalhadores, né? E daí, uma parte importante, né, do argumento, só para retomar o que a gente leu no último encontro, né, porque também a gente partiu do meio, a gente viu várias estatísticas sobre o número de trabalhadores, né, então alguma das principais conclusões que tinham era que você tinha uma diminuição do número de fábricas, o número de trabalhadores continuava em números absolutos mais ou menos constante, e, né, uma explosão da produção.
né? Ou seja, um aumento da produtividade do trabalho. Onde você via também um aumento muito grande de trabalhadores, era naquela questão dos trabalhadores domésticos, os trabalhadores que a gente chamava de uns precarizados, né? Aqueles trabalhadores, aquela classe que não são proletariados, né? Mas que estão fazendo serviços domésticos, serviços de ajuda, vamos dizer assim, os auxiliares da classe burguesa e da classe média, né? Então, assim, que Marx faz um argumento de que conecta isso à questão da expansão das fábricas, do aumento da produtividade das máquinas com a expansão dessa classe, né? E, finalmente, acho que um dos argumentos importantes aqui desse trecho é justamente essa volatilidade do mercado, né? Então, que ele vai dizer, ó, a expansão da produção, da adoção da maquinaria, ela vai gerar esses ciclos de alta, né, de alta de bolhas e estouro da bolha, né? Então, tem uma crise porque se tem um momento de euforia, se constrói, se abre muitas fábricas, tem uma crise de superprodução e depois você vai ter o crash, né, a quebra, e daí, basicamente, quando ele está falando aqui desses períodos, 1870 a 1815, é um período mais, vamos dizer assim, de instabilidade, de estabilidade, né, ou seja, que você tem um monopólio ali da Inglaterra, mas também tem menos adoção da maquinaria. A partir de 1815, com a expansão da maquinaria, você tem essa questão desses ciclos de superprodução de forma muito mais acentuada e que os anos vão ter esses anos de recuperação e prosperidade e os anos de depressão e estagnação que ele cita aqui nesse finalzinho do trecho. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma dúvida agora que a gente chegou um ponto importante aqui da leitura? Bom, senão continua aqui a leitura também. Bom, vamos lá. Então, iniciando aqui o item 8. O revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. A. Suprassunção da cooperação fundada no artesanato e na divisão do trabalho. Vimos como a maquinaria suprassume Aufhebt. Walei, por favor. Não, eu só queria ver na edição do Léo aí se está supra-assunção também. Não, aqui aparece como superação. Tá. Aqui aparece como eliminação. Eliminação? Civilização brasileira. Seria bom depois tentar olhar no original, né? Esse deve ser termo Alfreben, como tá ali, né? Porque no. Olha o gato aqui. Minha casa foi invadida por gatos aqui, viu, gente? Vai pra lá, miserável. Uns 20 aqui tomaram a casa de assalto. Não, porque se for nesse sentido de supra-sume, né? Porque essa palavra parece que foi inventada há pouco tempo. O Aufheber não tinha uma tradução adequada, né? Então, mas no sentido hegeliano é aquele sentido triplo, né? De conservar, negar e elevar a um patamar superior. Se for esse mesmo, então a tradução da Boitempo estaria mais de acordo. Eu ia até comentar sobre isso, né? Porque é o Aufhebung, né? Que é um verbo que em alemão, né, na língua, ele tem vários significados, mas que é o verbo que o Hegel define, né, como esses três movimentos em um, né, que é a negação, a continuidade e a elevação, né. Então, que é um verbo importante, né, na teoria hegeliana, na questão dialética, e Marx assume isso, né. Então, acho que é bom a gente ler com bastante atenção esses movimentos. E daí tem uma discussão, né, da tradução disso
pro português, porque é um pouco complicado, né? Porque o Hegel ele usa justamente assim, ele pega um verbo que na língua dele tem diversos significados e fala, ó, vou dar um sentido filosófico a essa palavra, a esse verbo. Tipo assim, tem vários sentidos aqui. Eu vou aproveitar isso e vou dar uma definição. A gente não tem o mesmo verbo no português, né? Então fica essa questão de tradução. Aliás, tem aquele podcast lá da Filosofia Vermelha, ele tem um capítulo sobre esse conceito em Hegel, né? Então, acho que depois se eu achar, eu compartilho aqui. Interessante. Mas vamos ler aqui com esse viés, né? Vimos como a maquinaria suprassume a cooperação baseada no artesanato e a manufatura baseada na divisão do trabalho artesanal. Um exemplo do primeiro tipo é a máquina de ceifar, que substitui a cooperação de ceifeiros. Um exemplo cabal do segundo tipo é a máquina para a fabricação de agulhas de costura. Segundo Adam Smith, à sua época, 10 homens fabricavam diariamente, por meio da divisão do trabalho, mais de 48 mil agulhas. Mas uma única máquina fornece 145 mil agulhas numa jornada de trabalho de 11 horas. Uma mulher ou uma moça supervisiona, em média, 4 dessas máquinas, e assim produz com a maquinaria 600 mil por dia, isto é, mais de 3 milhões de agulhas de costura por semana. Nota 246. Não sei o que é essa abreviação aqui, algum outro relatório. Na medida em que uma única máquina de trabalho assume o lugar da cooperação ou da manufatura, ela mesma pode servir novamente de base para a produção de tipo artesanal. Mas essa reprodução do artesanato com base na maquinaria constitui apenas a transição para a produção fabril, que, em regra, surge sempre que a força motriz mecânica, vapor ou água, substitui os músculos humanos na tarefa de movimentar a máquina. Esporadicamente, e também de modo apenas transitório, a pequena indústria pode vincular-se à força motriz mecânica por meio do aluguel de vapor, como em algumas manufaturas de Birmingham, por meio do uso de pequenas máquinas calóricas, como em certos ramos da tecelagem, etc. Nota 247 aqui. Nos Estados Unidos, é frequente essa reprodução da produção artesanal fundada na maquinaria. Justamente por isso, a concentração, quando ocorre a inevitável transição para a produção fabril, avançará com botas de 7 léguas, em comparação com o que ocorre na Europa e mesmo na Inglaterra. Na tecelagem de seda em Coventry, desenvolveu-se de forma natural o experimento das fábricas cottages. No meio de fileiras de cottages, dispostas em quadrado, construiu-se uma assim chamada casa de máquinas para máquina a vapor, e esta, por meio de cabos, foi ligada aos teares dentro dos cottages. Em todos os casos, o vapor era alugado, por exemplo, a 2,5 shillings por tear. Essa renda do vapor tinha de ser paga semanalmente, quer os teares estivessem em funcionamento, quer não. Cada cottage tinha de 2 a 6 teares, pertencente aos trabalhadores, comprados a crédito ou alugados. A luta entre a fábrica cottage e a fábrica propriamente dita se arrastou por mais de 12 anos e terminou com a ruína total das 300 fábricas cottage. Nota 248, outro relatório dos inspetores de fábrica. Onde a natureza do processo não condicionava... Oi, Leonardo. Não, pode terminar, depois eu comento. Pode terminar aí.
Vou ler aqui até o final do trecho, né, que é curto. Onde a natureza do processo não condicionava desde o início a produção em larga escala, as novas indústrias implantadas nas últimas décadas, como a da fabricação de envelopes, de penas de aço, etc., percorreram, em geral, primeiro a empresa artesanal, depois a empresa manufatureira, como fases transitórias e efêmeras até a empresa fabril. Essa metamorfose permanece a mais difícil, na qual a produção manufatureira do artigo não inclui qualquer sequência de processos de desenvolvimento, mas uma multiplicidade de processos diferentes. Tal foi, por exemplo, o grande obstáculo à fabricação de penas de aço. No entanto, há uns 15 anos, já foi inventado um autômato que executa 6 processos distintos ao mesmo tempo. Em 1820, a produção artesanal forneceu as primeiras 12 dúzias de penas de aço ao preço de 7 libras e 4 shillings. Em 1830, a manufatura já as fornecia a 8 shillings e hoje a fábrica as fornece ao comércio atacadista por um preço entre 2 a 6 pence. Nota 249. O Sr. Guillot instalou em Birmingham a primeira manufatura de penas de aço em larga escala. Já em 1851, ela fornecia mais de 180 milhões de penas e consumia 120 toneladas de chapas de aço por ano. Birmingham, que monopoliza essa indústria no Reino Unido, produz hoje bilhões de penas de aço. Segundo o censo de 1861, o número de pessoas ocupadas chegava a 1.428, das quais 1.268 operários de 5 anos de idade em diante. Leonardo? Na verdade, é mais uma dúvida, né? Eu já tinha visto essa expressão, né? Mas que ele fala cottage, né? Ou fábricas de cottage. Não sei se talvez eventualmente alguém saberia o que seria isso. Não sei se eu entendi. Seriam pequenas fábricas? É o máximo que eu consegui intuir é que ele estaria falando de alguma coisa com pequenas fábricas, mas não me fez muito sentido. Porque aí eu pesquisei aqui o que seria cottage, né? O significado, a tradução. E aí aparece como sendo alguma coisa como chalé, né? E aí seria uma espécie de relação do servo com o proprietário, né? Então, eu não conseguia exatamente associar ali com a questão da indústria, né? Não sei se alguém teve esse entendimento melhor. Pelo que eu me lembro de cottage, seria uma pequena propriedade, né? Eu acho que esse também talvez seja o tipo da palavra que tem diversos significados em inglês, né? Mas o que me parece aqui, quando ele fala de fábrica cottage, seria, ou seja, talvez uma pequena comunidade de, vamos dizer assim, ou pequenos proprietários que têm ali algum lote de terra e eles se associam para produzir para uma pequena indústria. Então, talvez eles fossem ali pequenos criadores que tenha a indústria têxtil como um negócio paralelo, né, uma coisa meio de subsistência e faz algum tipo de associação. Eu acho que essa questão da fábrica cottage me parece que é o mais... seria isso, algum tipo de cooperativa de pequenos produtores, né? Por isso que eu consegui depreender. O DeepSeek fala o seguinte: era um sistema de manufatura onde a produção era feita em casa, pelos próprios membros da família, usando suas próprias ferramentas, e não em uma fábrica centralizada. O comerciante, capitalista mercantil, fornecia matérias-primas, a família, incluindo a mulher, trabalhava na própria casa, o cottage, né? Ou em uma pequena oficina anexa. Eles transformavam a matéria-prima em produto final, por exemplo, a fiação em tecelagem ou em componentes semi-acabados. Principais características: o local de produção era a própria casa, as ferramentas pertenciam ao trabalhador, a mão de obra era a própria família,
e a relação de trabalho, os trabalhadores não eram assalariados no sentido moderno, eram, na prática, trabalhadores por conta própria que vendiam o seu produto ao comerciante. Ah, sim, esse é o famoso putting out system, né? Quase isso aí, né? É tipo isso, né? Agora, o curioso é que eles alugavam o gerador de vapor, né? Quer dizer, já estavam um pouco mais, estavam muito próximos já estavam bastante longe eles estavam saindo da manufatura já com a introdução da força motriz do vapor, né? Acho que sim, porque muda. Uma vez eu estava pensando sobre isso, né? Não lembro onde é que eu li alguém falando. Oi, Leonardo, não estamos te ouvindo. Ficou mudo, Léo. Então, deixa quieto, continua, vai lá. Tá bem baixo o seu som, na verdade. Alô, alô. A gente ouve, mas tá baixo. Tá baixo demais. Então deixa quieto, depois eu falo. Ele falou que depois ele fala. Tá. Alguma outra questão? Então, curioso, nunca é nítido essa passagem artesanato, manufatura e indústria, não é nítido. Tem períodos que eles convivem, né? Isso na indústria, mas é inevitável a ultrapassagem, né? De uma forma de produção a outra, né? Agora, o curioso é que hoje em dia, com esse negócio de empreendedorismo na circulação, isso não ocorre, né? Quer dizer, o marketplace hoje, ele permite uma multidão de pequenas lojas competindo entre si, né? Então, o fulano se estabelece. Então, na verdade, na circulação, você tem os grandes supermercados, os grandes atacadistas, mas convive também no varejo com microlojas, né? Antigamente era um pouco mais difícil, porque você tinha que alugar o prédio, etc. Hoje não. Hoje qualquer um pode vender qualquer coisa. Então, eu só estou fazendo um paralelo na indústria com a circulação, tá? Na circulação, isso é possível. Agora, na indústria, não. Tá? Acho que vocês me escutam agora? Só para... Sim. Melhorou? Ah, tá. Não, acho importante isso aí que o Fernando colocou, e só o que eu ia dizer, acho que talvez até dialoga em alguma medida, é que essa passagem da manufatura para a grande indústria, né, do ponto de vista da força motriz, ela é uma passagem de uma força motriz mecânica centrada no ser humano, porque por mais que você tenha, digamos assim, a multiplicação das forças produtivas, mas de maneira mecânica antes do vapor, né? E aí, quando entra o vapor, você exterioriza essa força motriz para além do corpo humano. Então, na verdade, ela pode ultrapassar em muitas possibilidades mecânicas de força motriz do corpo humano. Você queimar combustível, fóssil, o carvão, né? Isso aí tem uma passagem, assim, a capacidade de mobilizar energia, né? É uma coisa assim estrondosa. Talvez seja só superada quando a energia nuclear conseguiu quebrar o átomo lá e controlar essa liberação de energia, ou até mesmo fundir dois átomos, né, atômicos. E aí é uma mudança assim gigantesca. Mas só uma última comentário sobre isso, né? Porque isso tem uma importância, assim, o Fernando estava falando agora da circulação, né? Se eu entendi bem o argumento, seria como se houvesse generalizado enfim,
todo mundo vai ser uma pequena ofertante concorrendo, ou seja, vai ser impelido para conseguir produzir o máximo, né? Enfim, não sei o quanto que dessa passagem daria para a gente demarcar que tem uma diferença, então, também nisso no tempo hoje. Às vezes eu me pergunto, para tentar periodizar um pouco a evolução do capitalismo, né? Por isso que o povo chama aí de neoliberalismo. Será que tem uma coisa a ver, né? Mas, enfim, talvez eu tenha passado da minha viagem aqui e acho que vamos continuar na leitura. Bom, vou retomar aqui, então. Efeito retroativo do sistema fabril sobre a manufatura e o trabalho domiciliar. Com o desenvolvimento do sistema fabril e o conseguinte revolucionamento da agricultura, não só se amplia a escala da produção nos demais ramos da indústria, como também se modifica seu caráter. Por toda parte, torna-se determinante o princípio da produção mecanizada, a saber, analisar o processo de produção em suas fases constitutivas e resolver os problemas assim dados por meio da aplicação da mecânica, da química, etc., em suma, das ciências naturais. Logo, a maquinaria se impõe, ora neste, ora naquele processo parcial, no interior das manufaturas. Com isso, a cristalização rígida da organização manufatureira, que tem origem na velha divisão do trabalho, é dissolvida e dá lugar a uma modificação incessante. Além disso, a composição do trabalhador coletivo ou do pessoal combinado de trabalho é revolucionada desde seus fundamentos. Contrariamente ao período da manufatura, agora, o plano da divisão do trabalho se baseia, sempre que possível, na utilização do trabalho feminino, do trabalho de crianças de todas as idades, de trabalhadores não qualificados, em suma, do trabalho barato, como o inglês o denomina de modo tão característico. Isso vale não só para toda a produção combinada em larga escala, quer empregue maquinaria ou não, mas também para a chamada indústria domiciliar, tenha ela lugar nas residências privadas dos trabalhadores ou em pequenas oficinas. Essa assim chamada indústria domiciliar moderna nada tem a ver, exceto pelo nome, com a indústria domiciliar antiga, que pressupõe um artesanato urbano e uma economia camponesa independentes, além de, sobretudo, um lar da família trabalhadora. Atualmente, essa indústria se converteu no departamento externo da fábrica, da manufatura ou da grande loja. Além dos trabalhadores fabris, dos trabalhadores manufatureiros e dos artesãos, que ele concentra espacialmente em grandes massas e comanda diretamente, o capital movimenta por fios invisíveis um outro exército, o dos trabalhadores domiciliados, espalhados pelas grandes cidades e pelo campo. Exemplo, a fábrica de camisas do Sr. Tilly em Londonderry, Irlanda, que emprega 1.000 trabalhadores na fábrica e 9.000 trabalhadores dispersos pelo campo. Nota 250 aqui. Outro relatório aqui, que eu não sei essa cifra aqui. A exploração de forças de trabalho baratas e imaturas torna-se mais inescrupulosa na manufatura moderna do que na fábrica propriamente dita. Pois a base técnica existente nessa última, a substituição da força muscular por máquinas e a facilidade do trabalho, é algo que existe em grande parte na primeira, que ao mesmo tempo submete o corpo de mulheres e crianças com a maior naturalidade à influência de substâncias tóxicas, etc. Essa exploração se torna ainda mais inescrupulosa no assim chamado trabalho domiciliar do que na manufatura, porque a capacidade de resistência dos trabalhadores diminui em consequência de sua dispersão, porque toda uma série de parasitas rapaces se interpõe entre o verdadeiro patrão e o trabalhador, porque o trabalho domiciliar compete em toda parte e no mesmo ramo da produção com a indústria mecanizada, ou ao menos manufatureira.
porque a pobreza rouba do trabalhador as condições de trabalho mais essenciais, como espaço, luz, ventilação, etc. Porque cresce a instabilidade do emprego e, finalmente, porque a concorrência entre os trabalhadores atinge necessariamente seu grau máximo nesses últimos refúgios daqueles que a grande indústria e a grande agricultura transformaram em supranumerários. A economia dos meios de produção, que a produção mecanizada desenvolve sistematicamente pela primeira vez e que consiste, ao mesmo tempo, no desperdício mais inescrupuloso de força de trabalho e no roubo dos pressupostos normais da função do trabalho, revela agora tanto mais esse seu aspecto antagônico e homicida, quanto menos estiverem desenvolvidas no ramo industrial a força produtiva social do trabalho e a base técnica dos processos combinados de trabalho. Item C, a manufatura moderna. Ilustrarei agora, com alguns exemplos, as proposições anteriormente enunciadas. O leitor já conhece uma massiva documentação apresentada na seção sobre a jornada de trabalho. As manufaturas metalúrgicas de Birmingham e adjacências empregam, em grande parte, para trabalhos muito pesados, 30 mil crianças e adolescentes, além de 10 mil mulheres. Aí podemos encontrá-las nas insalubres fundições de latão, fábrica de botões, oficinas de esmaltação, galvanização e laqueamento. 251. Em Sheffield, atualmente, ocorre até mesmo o emprego de crianças nas oficinas de esmerilhamento. Não sei o que é esmerilhamento, mas aparentemente é algo bastante vexatório. O excesso de trabalho para maiores e menores de idade garantiu as diversas gráficas de jornais e livros de Londres a honrosa alcunha de matadouro. Os mesmos excessos cujas vítimas são principalmente mulheres, moças e crianças ocorrem no ramo de encadernação de livros, trabalho pesado para menores nas cordoarias, trabalho noturno em salinas, em manufaturas de velas e outras manufaturas químicas, utilização assassina de adolescentes como força motriz de teares nas tecelagens de sedas não movidas mecanicamente. Nota 252, né? Está fazendo aqui um comentário. O comissário observa corretamente que, embora o habitual seja a máquina substituir o homem, aqui é o jovem que literalmente substitui a máquina. Um dos trabalhos mais infames, abjetos e mal pagos, para o qual são preferencialmente empregados rapazes e mulheres, é o de classificar farrapos. É sabido que a Grã-Bretanha, além de seus inúmeros esfarrapados próprios, constitui um empório para o comércio de farrapos do mundo inteiro. E a nota A, Marx joga aqui com a palavra lumpen, que significa tanto farrapo, trapo, quanto indivíduo esfarrapado, maltrapilho e vadio. Nota da tradução. Eles afluem do Japão, dos mais longínquos estados da América do Sul e das Ilhas Canárias, mas as principais fontes de suprimentos são Alemanha, França, Rússia, Itália, Egito, Turquia, Bélgica e Holanda. Servem como adubo para a fabricação de estofo, para roupa de cama, chode ou lã artificial e como matéria-prima do papel. Os classificadores de farrapo servem como transmissores de varíola e outras epidemias, cujas primeiras vítimas são eles mesmos. Nota 253, ver relatório sobre o comércio de trapos e inúmeros documentos, né? Tem um relatório aqui, Public Health. Como exemplo clássico de sobretrabalho, trabalho pesado, inadequado e da consequente brutalização dos trabalhadores consumidos desde a infância, podemos citar, além da mineração e da produção de carvão, a fabricação de tijolos, ramos nos quais, na Inglaterra, a máquina recém-inventada só é usada esporadicamente. 1866. Entre maio e setembro, o trabalho dura de 5 da manhã até 8 da noite.
e onde a secagem é feita ao ar livre, ele com frequência se estende de 4 horas da manhã às 9 da noite. A jornada de trabalho de 5 horas da manhã às 7 da noite é considerada reduzida, moderada. Crianças de ambos os sexos são empregadas a partir do 6º ou até mesmo do 4º ano de idade. Elas trabalham o mesmo número de horas dos adultos, e frequentemente mais do que eles. O trabalho é árduo e o calor do verão aumenta ainda mais o cansaço. Numa olaria em Mosley, por exemplo, uma moça de 24 anos fabricava diariamente 2.000 tijolos, tendo por auxiliares 2 moças menores de idade que traziam argila e empilhavam os tijolos. Essas moças carregavam 10 toneladas de argila por dia, percorrendo um trajeto de 210 pés por um aclive escorregadio de uma escavação de 30 pés de profundidade. Aqui uma citação, abre aspas. É impossível que uma criança passe pelo purgatório de uma olaria sem experimentar uma grande degradação moral. A linguagem digna que ela tem de ouvir desde a mais terna infância, os hábitos obscenos, indecentes e desavergonhados, entre os quais as crianças crescem, ignorantes e até selvagens, fazem delas, para o resto da vida, pessoas desaforadas, vis e dissolutas. Uma terrível fonte de desmoralização são as condições em que mora. Cada moldador, o trabalhador verdadeiramente qualificado e chefe de um grupo de trabalho, fornece a seu grupo de 7 pessoas alojamento e refeições em seu casebre ou cottage. Pertencendo ou não à sua família, dormem em seu casebre homens, adolescentes e moças. O casebre consiste em 2, excepcionalmente 3 quartos, todos térreos com pouca ventilação. Os corpos estão tão exaustos pela grande transpiração durante o dia que não se observam quaisquer regras de higiene, limpeza ou decência. Muitos desses casebres são verdadeiros modelos de desordem, sujeira e pó. O maior mal desse sistema, que emprega moças nesse tipo de trabalho, está em que ele geralmente as agrilhoa, desde a infância e por toda a vida, a corja mais depravada. Ela se converte em rapazes rudes e desbocados, antes mesmo que a natureza lhes tenha ensinado que são mulheres. Vestidas com os poucos farrapos imundos, pernas desnudas e até bem acima dos joelhos, cabelos e rostos tinados, aprendem a desdenhar de todos os tipos de descendência e recato. Durante as horas das refeições, deitam-se pelos campos ou espiões rapazes que se banham no canal próximo. Por fim, concluída sua árdua fauna cotidiana, vestem trajes melhores e acompanham os homens às tabernas. É engraçado como bastante moral, né, a descrição, mais do que efetivamente dos castigos físicos e, enfim. Nada mais natural do que a enorme ocorrência de alcoolismo, já desde a infância, nessa classe inteira. Abre aspas, o pior é que os olheiros desesperam de si mesmo. Um dos melhores desses trabalhadores declarou ao vicário de Saltfield: é tão fácil conseguir educar e melhorar o diabo quanto o oleiro, senhor. Aqui, nota 254. Nota sobre, de novo, acho que é Child Employee Committee, né? O Comitê sobre o Emprego das Crianças. Relatório. Bom, vou só terminar aqui esse trecho, a gente faz a pausa. Sobre o modo como os capitalistas economizam condições de trabalho na manufatura moderna, abre parênteses, que inclui aqui todas as oficinas em larga escala, com exceção das fábricas propriamente ditas, fecha parênteses, encontra-se farto material oficial nos Public Health Reports de 1861 e 1864. A descrição dos ateliês de trabalho, especialmente o dos impressores e alfaiates londrinos, vai além das fantasias mais repulsivas de nossos romancistas. As consequências sobre o estado de saúde dos trabalhadores é evidente. O Dr. Simon, o mais graduado funcionário médico do Privy Council e editor oficial dos Public
Health Reports diz, entre outras coisas. Só aqui o que é o Privy Council, nota F, mas não vou voltar nessa nota agora. Em meu quarto relatório, 1861, mostrei como é praticamente impossível para os trabalhadores obter o cumprimento daquilo que é seu primeiro direito em matéria de saúde, a saber que o trabalho, qualquer que seja a atividade para a qual os trabalhadores são reunidos, esteja livre de todas as condições insalubres que possam ser evitadas pelo empregador. Demonstrei que, enquanto os trabalhadores forem praticamente incapazes de impor eles mesmos essa justiça sanitária, não poderão obter nenhuma ajuda eficaz dos funcionários nomeados da polícia sanitária. Atualmente, a vida de miríades de trabalhadores e trabalhadoras é inutilmente torturada e abreviada por intermináveis sofrimentos físicos causados por sua mera ocupação. Nota 255, né? Relatório aí de saúde pública. A fim de ilustrar a influência dos locais de trabalho sobre o estado de saúde dos trabalhadores, o Dr. Simon inclui em seu relatório a seguinte tabela de mortalidade. Aqui, né, o Dr. Simon observa que a mortalidade entre os alfaiates e impressores entre 25 e 35 é, na verdade, muito maior, pois seus patrões de Londres obtêm no campo um grande número de jovens até 30 anos, que fazem trabalhar como aprendizes e improvers, ou, entre parênteses, aqueles que querem aperfeiçoar em seu ofício. Estes figuram no censo como londrinos, e incham o número de pessoas com base na qual se calcula a taxa de mortalidade em Londres, porém sem contribuir proporcionalmente para o número de casos de morte nessa cidade. Grande parte deles, com efeito, retorna ao campo, e muito especialmente em caso de doenças graves. Então, aqui, nota 256, número de pessoas de todas as faixas etárias empregadas na indústria, a indústrias comparadas no que diz respeito à saúde, taxa de mortalidade por cada 100 mil homens nas respectivas indústrias e nas faixas etárias. Então, aqui tem agricultores, alfaiates de Londres e impressores de Londres, né? Quase 1 milhão de agricultores, 22 mil homens, alfaiates, 12 mil mulheres, 13 mil impressores, e daí aqui fica nítido, né, como, por exemplo, aqui alfaiates têm a maior taxa de mortalidade, mas quando a gente olha, principalmente acima do 45 a 55 anos, a taxa de mortalidade é o dobro, né, de alfaiates dos impressores quando comparado com os agricultores, que, né, convenhamos, não deve ter uma taxa de mortalidade muito baixa. Então, acho que podemos fazer uma pausa aqui, né, na nossa leitura, nesse item, para continuar no nosso próximo encontro. Comentários? Bem breve, assim, acho que a ideia lá da suprassunção é interessante, porque nesse item, né, está demonstrando que a grande indústria ela não aniquila as formas anteriores, né? Elas conservam numa nova base, né? Igual tá os títulos aí, ó, trabalho domiciliar moderno, tal. Então, a ideia mesmo do suprassumir fica muito clara nessa indicação metodológica de Marx, né? Nos itens anteriores, a gente viu o efeito da maquinaria no interior do processo de trabalho. Agora a gente está vendo os efeitos dela fora, não é? Como é que ela produz uma certa intensificação do trabalho, né? E incorpora aí o trabalho familiar, o trabalho feminino e o trabalho de crianças, né? A gente viu isso dentro da grande indústria, agora a gente está vendo como é que esse processo se intensifica fora também, não é? Então, assim, os capítulos são muito conectados nessa repulsão,
essa atração e repulsão de trabalhadores no interior da dinâmica do ciclo e tudo mais. E aqui com a finalidade muito clara, né? Ele vai usar a expressão economia de meios de produção, né? Então, a expansão desse trabalho superexplorado fora do processo produtivo, que subordina essas formas de trabalho anteriores, elas estão subordinadas à lógica da grande indústria, né? E elas vão sobreviver, elas só sobrevivem, dada a concorrência entre elas e a grande indústria, porque elas superexploram seus trabalhadores, né? E é um dado curioso que, né, ela produz um exército industrial de reserva para a grande indústria, a depender das oscilações do ciclo. Além de produzir uma degradação moral também, né? Essas pessoas estão subordinadas a essas condições de trabalho extremamente precárias, vamos usar o termo mais usual hoje, né? Produz uma massa de lumens, não é? Está aí os farrapos aí, né? Que o Marx vai dizer, né? Então você tem esse desenvolvimento da maquinaria da grande indústria, ela está produzindo esses efeitos aí internamente e externamente à própria grande indústria, né? Recriando essas formas de superexploração anteriores aí, né? Então para pensar aí, né, o pessoal da crise do mundo do trabalho, a partir das revoluções técnicas, né? Se a gente for acompanhar o raciocínio do Marx, com base em fatos, essa diminuição relativa do trabalho com a introdução da maquinaria, na prática, significa um aumento absoluto da massa de trabalhadores, em condições superexploradas e tal, miseráveis, tudo. Mas não significa, vamos dizer, uma eliminação crônica do trabalho, igual alguns autores têm apontado, né? Paro por aqui meu comentário. Essa polêmica é boa. A pano para manga. O Eleutério, aquele texto do Eleutério, só um comentário aqui, eu mandei para o ar o texto do Eleutério Prado sobre recuperando a noção do valor substância. Ele faz uma crítica ao Postone, né? Você chegou a ler aquele texto, texto muito bom, saiu agora, foi domingo na Terra Redonda, muito bom o texto, por sinal. Ele faz uma defesa, né, do trabalho como substância, do valor, né? Esse modo de produção, onde a grande manufatura, a grande indústria distribui parte da produção entre pequenos produtores, isso é comum no vestuário, né? No vestuário isso acontece até hoje, né? Quer dizer, acontece em indústrias com um capital constante muito baixo, quer dizer, de mão de obra intensiva, uma qualificação relativamente baixa também, especialmente em produtos populares, né? Não vai encontrar isso no Malacoste, mas você vai encontrar em produtos populares lá no Brás, né? E a exploração dos bolivianos aqui em São Paulo. Um outro exemplo disso aí foi no Japão. Na indústria automotiva do Japão, as pequenas montagens de peças eram enviadas para a casa dos funcionários, tá? A família fazia as pequenas montagens e o operário voltava com um determinado número pré-estabelecido de peças montadas. E na saída ele levava as peças a serem montadas, né? Ele trazia. Então também era uma forma, isso na indústria automotiva. Eu não sei se ainda se mantém com a redução das peças dos carros nos últimos 30, 40 anos, se isso se mantém. Mas é comum, inclusive na indústria de vestuário chama façon, né? Façon, não é uma palavra francesa, né? E é comum, né? Uma espécie de terceirização, né? Enfim, uma reunião de pequenos produtores para ganhar em escala, né? Quase que fosse uma coisa. Por exemplo,
acontece isso com a marca também, né? Você pega uma Levi's, por exemplo, ela não tem fábrica nenhuma. Ela faz os modelos e distribui. Eu conheço um camarada que faz 30 anos que faz produtos para Levi's. A Levi's não tem fábrica, né? Quer dizer, é um domínio da marca, né? Só da marca, né? E depois a comercialização deles, a distribuição é deles também, né? Falei. Só um exemplo para ilustrar isso, aqui Betim, né? A Fiat, ela vai pegando aquele maquinário que está obsoleto e vai repassando ali para aquele pessoal mais dos gerentes ali e tal. Pergunta se o pessoal quer montar uma fábrica, porque ela quer comprar peças a um preço abaixo do valor de mercado. O pessoal topa, mas eles só conseguem oferecer. Aí tem várias pequenas empresas, o pessoal chama de boquetas, né? Os boquetinhos. O cara tem ali 20 funcionários, 10, 15, tal. Às vezes ele amplia, compra um galpão e faz lá e tal. Aí os caras têm que pagar um salário bem abaixo do salário médio do operário, né? Onde é que eles vão? Eles vão nos presídios, vem quem vai ser liberado, chega para o cara que vai ser solto e oferece para ele trabalhar na boqueta dele lá. O maquinário já é obsoleto, mas ele paga tanto. Com a jornada X, sem as garantias, conjunto de garantias e direito trabalhista, e o cara topa. Aí ele consegue entregar para a Fiat uma peça no preço abaixo do valor de mercado que ela quer. Então a gente vê como é que vai recriando essas formas super exploradas de trabalho assim. E a Fiat tem a peça lá e pode encher os pátios aí, igual tá aqui o pátio de Betim superlotado. Você já viu falar numa expressão chamada milk run, a corrida do leite? A corrida do leite era assim, sempre nas fazendas, o cara tinha lá umas vaquinhas, ele ordenhava as vacas e colocava aquele tambor de leite na porteira e passava um caminhão e levava para o laticínio, né? Essa era a corrida do leite, né? Então, as indústrias automotivas também começaram a fazer isso. Tem um monte de indústrias de autopeças. Então, eles fazem uma programação da produção e eles estabelecem a cada 3 meses, por exemplo, uma produção diária de cada uma dessas fábricas de autopeça, peça por peça. Então, para uma redução absurda de estoque. Quer dizer, eles têm estoque só para o dia seguinte. Então, houve uma redução do capital investido, porque o estoque de semi-acabados é praticamente zero, e quem fica com estoque de peças é o fabricante de peças. Então, toda manhã passa um caminhão nessas pequenas indústrias de autopeças, ou grandes, talvez, e recolhe exatamente a quantidade de peças necessária para repor para o dia seguinte. Tá? Então, isso chama Milk Run, um sistema. Esse sistema tem mais de 30 anos que funciona. Tá? Então, agora, tem um acordo, um grande planejamento e programação da produção e quase inviolável. Porque se a montadora erra, ela também sofre uma penalidade, porque o produtor vai ter que mudar o seu programa de produção e ele vai ter um prejuízo. Então, existe algum tipo de acordo aí. E depois também tem contingências. Tem contingências. Então, quando há algum problema na fábrica, pode ser que esse sistema. Então, esse sistema é extremamente delicado. É extremamente delicado, porque a falha de um componente coloca em risco todo o sistema. Né? Então, só para explicar para vocês aí. Eu acho interessante, né? Porque no fundo, só um comentário mais geral.
esses movimentos, né, eles são o tempo todo contínuos lá. Então, o Aufhebung, a suprassunção, né, negação, continuidade, superação, ela é o tempo todo. Então, dentro do setor, então, o exemplo que o Fernando deu ali e o próprio Warney sobre o que acontece dentro da indústria automotiva. Esses movimentos de terceirização, precarização, eles estão o tempo todo acontecendo e eles são, assim, gerados por a mesma força motriz, né, que são as leis do capitalismo, né? Então, a adoção da maquinaria, do máquina a vapor, que vai gerar concentração de trabalho, o trabalhador doméstico aí nas fábricas cottage, etc., é um modelo inicial para esse tipo de movimento, né? Então, daí você tem a concentração da grande indústria, a indústria automotiva, etc., tal, e daí ele vai gerar certos setores desses fornecedores de peça vão ser precarizados, e a partir daí você cria uma classe trabalhadora, porque o operário que vai trabalhar na montadora, ele tem o direito trabalhista, tem um salário legal, etc. e tal, tem um curso. O cara que vai trabalhar na boqueta ali, acho que boqueta, né, que o Arley falou, ele não vai ter esse benefício, ou seja, são movimentos que vão se disseminando, né, ao longo do tempo, mas que têm uma origem comum na lei nas leis do capitalismo, né, da apropriação do mais valor, da exploração do trabalho, né. Então, acho que isso que é importante a gente tirar, né, desses exemplos que a gente traz aqui. Uma outra coisa que me interessa bastante, esse assunto, é o problema dos entregadores, né? Na verdade, eu, por exemplo, no começo da minha vida, eu levava uma marmita, né? Depois a empresa começou depois a gente tinha pensão, né? A pensão. Depois, bom, aí eu fiquei em fábrica há muito tempo, tinha o refeitório. A turma agora não quer mais cozinhar, ninguém mais quer mais cozinhar esse trabalho vil, né? Cozinhar. Então, como a classe média tem uma distribuição de renda muito ruim aqui no Brasil, tem um punhado de gente que tem empregada doméstica, né? Que coisa que na Europa não tem, e não quer cozinhar, ele não quer fazer nada. Então, ele prefere pagar alguém para trazer a comida para ele, né? Então, esse negócio não existia. Esse negócio não existia. Ou você cozinhava, ou você comia em pensão, né? Mas você comia no trabalho. Agora o cara vem para casa, não quer mais cozinhar e compra comida, né? Então, houve uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito deu origem a dark kitchens, quer dizer, uh, restaurantes que não têm nem mesa, só fazem comida para delivery, né? E aí começou esse negócio de entregadores, que é um ramo de entregadores, entregador de comida, tem outro tipo de entregador. Mas isso aí gerou, nós temos aqui no Brasil mais de 1,5 milhão de pessoas com esse tipo de atividade, né? Quer dizer, é uma coisa espantosa, né? E que, enfim, foi uma mudança de hábito. Eu terceirizei a comida que eu vou comer. Uma outra pessoa faz, mas tem um problema de transporte, né? E aí veio essas pessoas super exploradas, que me dá uma pena danada, num sábado à noite, chovendo, 10 horas da noite, o cara entregando comida de bicicleta. É uma cena horrorosa, né?
e na porta de um grande edifício chique, entregando um pacotinho lá de sanduíche lá para o cara comer. Enfim. É realmente bem tenebroso, né? Mas, Vou parar a gravação, viu, camaradas? vai lá, beleza.